Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Linei, é uma alegria poder estar aqui na sua paróquia de Santa Luzia, em Buritis, Minas Gerais, é a primeira vez que eu venho aqui. E também o Padre João César, que já foi pároco aqui, que é nosso vizinho ali em Arinos. Uma alegria muito grande estar com vocês. Foi-me pedido uma meditação sobre a família cristã no mundo de hoje e seus desafios. Mas eu gostaria de começar com vocês recordando esta passagem de Mateus 19, 3. Os fariseus vieram perguntar a Jesus para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Geralmente eu gosto de ler este evangelho e também aquele das bodas de Caná nos casamentos, porque aqui nós temos a instituição ou a elevação do matrimônio à condição de sacramento da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, retomando aquela palavra lá do Antigo Testamento. Para mim é uma alegria imensa falar com vocês, famílias aqui da nossa cidade de Buritis, porque nós temos aqui diante de nós, queridos padres, a base, a sustentação da nossa sociedade, que é a família. A igreja prega isso, nunca vai abrir mão disso, e nós sabemos que a família é a base elementar também de uma paróquia, da igreja. E nosso Senhor quis elevar a união do homem e da mulher à condição de sacramento. Portanto, o matrimônio, ele é de direito divino. Não foi a igreja, não foi o Papa, não foi um bispo, nem os apóstolos que inventaram o casamento. É de direito divino. Deus quis que fosse assim. Já nos Gênesis, nós temos esta palavra muito fundamentada. Por isso, meus caros, é uma alegria estar com vocês, homens e mulheres, servos de Deus na igreja doméstica, que é a família, aqui na nossa querida paróquia de Santa Luzia. A gente agradece muito os padres pelo trabalho tão bonito que realiza. Agradeço imensamente ao pároco pela acolhida e também aos organizadores e a cada casal aqui presente. Hoje nós vamos refletir sobre a missão da família cristã no mundo atual, iluminados pela fé, pela palavra de Deus e pelos ensinamentos da igreja. Nossa palestra será uma peregrinação pela verdade, com os pés no chão dos desafios e olhando no rosto de Cristo. Eu pergunto para o pároco: vocês ainda vendem bebida alcoólica na festa? Não? Parabéns. Então eu posso falar com mais liberdade. Quando eu era padre novo, no 2º ano de pároco da Catedral de Juruaçu, tinha um casal muito bom da paróquia que entrou em crise por causa do alcoolismo. E um dia cheguei das capelas rurais, já por volta de 10 da noite, e ainda fui para a casa do casal para rezar com o casal e tentar reorganizar o casamento para que não houvesse ali uma separação e aquelas 3 crianças ficassem jogadas ao léu. E foi um momento duro,
de muita oração. E quando a gente estava já nos finalmente, eu perguntei à esposa: minha filha, com quem seu marido aprendeu a beber? Eu pensei que ela ia dizer, foi com o tio dele, com o pai dele. Não, com o padre. O marido tinha aprendido a beber cachaça, cervejada com quem? Com o padre da paróquia, que depois deixou o ministério, que era um grande promotor de vendas de bebidas alcoólicas na paróquia. Uma tristeza. Aquela paróquia era um sofrimento, me causou muito sofrimento. Mas quando nós tiramos o alcoolismo da festa e colocamos a adoração ao Santíssimo, Padre, o senhor que gosta muito da Eucaristia, colocamos a adoração do Santíssimo, implementamos a Legião de Maria, logo veio o encontro de casais, a renovação carismática, a paróquia se tornou um celeiro de santidade e de vocações. E nunca mais foi preciso fazer festa para arrumar dinheiro para construir. O povo doava generosamente o seu dízimo. As famílias católicas precisam, elas têm o direito de ter uma paróquia que seja casa realmente de Deus para melhorar a santidade das famílias. O sacerdote, o padre, ele é o pai de família de maior status espiritual na cidade. O sacerdote é um pai, é o conselheiro, é o irmão, é o que acolhe, que abençoa as crianças, abençoa as mulheres que não conseguem se engravidar, abençoa as gestações, acolhe as crianças, batiza, administra os sacramentos, direciona para o bem as famílias. Feliz a comunidade que tem um padre que ama a família, que ama seu sacerdócio e que ama a igreja. Nós estamos entrando num tempo do tudo ou nada. Ou a gente seja católico de verdade ou não seja. E católico não significa aquela pessoa amorfa que vai à missa quando quer, que não obedece aos mandamentos, que não se confessa, que não comunga, que não adora, que vive o casamento de qualquer jeito. Isso não dá base para que a família cristã no mundo seja um sinal de Deus. A família no plano de Deus, desde as primeiras páginas da Bíblia Sagrada, vemos que a família está no coração de Deus, no coração divino, porque Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e os abençoou com a missão de formar uma comunhão de vida e amor, aberta à geração da vida. A família é, como diz São João Paulo II, a igreja doméstica, o santuário de Deus. Como deve ser uma casa católica? Eu lembro, certa vez, fui abençoar uma casa, já era bispo. Pessoal rico, uma casa bonita. Logo na entrada tinha um bar, aquele bar organizado, uísque, aquela coisa, todas aquelas taças penduradas de cabeça para baixo, aquelas banquetas. E eu disse, olha, aqui nessa sala eu não jogo água benta, aqui não dá para abençoar, porque aqui está o início da destruição da família. O casal ficou muito envergonhado. Depois retiraram o bar, e me chamaram um dia para jantar lá com eles, e eu fiquei impressionado que realmente não tinha mais o bar. Eles tinham feito um encontro de casais, estavam muito abertos à graça de Deus. A casa católica, ela não pode ser uma casa pagã, uma casa regada a música indecente. Como pode um pai de família levar o alcoolismo para dentro de casa? Como que ele vai se portar diante dos filhos se começarem a usar drogas? Se ele usa a bebida.
E é fácil, é só você perguntar em oração ao Espírito Santo: isso agrada a Deus ou não? Deus quer isso ou não? Ou tudo ou nada. Ou a gente seja católico de verdade, configurado a Cristo, porque não dá, meus irmãos, para você acender uma vela para o diabo e outra para Deus. A Trindade que hoje nós celebramos é unidade, é comunhão. E a família é o reflexo terreno dessa comunhão divina. O amor do pai e da mãe unido pelo vínculo sacramental se torna fecundo com o amor de Deus, que é Criador, e se revela nos filhos. Na nossa casa nós temos já o reflexo da Trindade. A unidade, o amor, a gratuidade. Os desafios do mundo de hoje, vocês conhecem mais do que eu. São terríveis. Vivemos hoje uma verdadeira batalha espiritual contra a família. A cultura atual, marcada pelo individualismo, pela ideologia de gênero, pelo relativismo moral e pela rejeição da cruz, tenta destruir o matrimônio cristão a todo custo. É impressionante esta luta do mundo contra a família nos últimos 70 anos. Feminismo, comunismo, ideologias e mais ideologias, é uma coisa assustadora, né? O feminismo foi uma desgraça e ainda é para as famílias, porque as mulheres se masculinizaram e os homens feminilizaram. E o feminismo tirou a autoridade do pai e da mãe. E nós estamos recuperando isso a duras penas, com famílias hoje que querem ter filhos, famílias que acolhem a moral católica, famílias que levaram a fé para dentro dos seus lares, que tiraram o paganismo, colocou no lugar o crucifixo, a imagem de Nossa Senhora, o terço, a Sagrada Ceia, famílias que montam o presépio logo no início do advento, a mãe, o pai, os filhos montando o presépio à noite, rezando com aquelas músicas bonitas. As famílias estão ganhando um corolário verdadeiramente cristão. E a minha palavra aqui não é a palavra para julgar, para condenar, para questionar, é uma palavra para motivar vocês a não terem vergonha de serem católicos de verdade. O maior presente que um pai e uma mãe pode dar aos seus filhos é a fé. E vocês, quando trouxeram seus meninos à igreja para serem batizados, o padre perguntou: o que vocês pedem à igreja? E a gente responde: a fé. E o que essa fé vai dar para essas crianças? A vida eterna. Ou seja, nós precisamos tomar consciência que a nossa vida neste mundo, ela é uma vida de passagem. Nós não temos morada aqui permanente. A vida passa. E eu digo para vocês, eu creio na vida eterna, na vida depois da morte. Hoje tem muito padre que não crê. Tem muita gente hoje que acha bonita a igreja, participa, mas não crê no céu. Acha que a gente é igual cachorro e gato, morre, acabou. Não é assim. Nós cremos na vida eterna. A nossa casa, o casamento, o matrimônio, é, meus irmãos, uma imagem da unidade do céu. Daí que um casamento bem vivido, gente, já é sinal da eternidade aqui na terra. Não tem preço, a família é tudo. E uma família que vive bem é algo extraordinário. E essa batalha espiritual, ela é dura. Eu sei que alguns de vocês, por exemplo, ainda estão reféns da pornografia, homens e mulheres. Às vezes a pornografia no quarto. É bom já rezar e tirar isso, porque isso encarde a alma, obscurece a santidade do lar, obscurece a relação sexual do casal. A relação matrimonial católica
ela deve ser uma expressão também do amor de Deus. A sexualidade do casal católico, ela não é assentada somente no prazer, mas na unidade, na comunhão. Na relação íntima do casal deve manifestar-se esta união, esse amor de Deus com as nossas almas. A cultura atual, ela é tremenda, porque ela é contra a família. Ela rejeita a cruz e quer destruir o amor cristão. Eu tenho 7 anos que eu não ligo televisão, mais de 7 anos eu acho. Mas as novelas da televisão, elas sempre são contra a família e contra a igreja. Você só vê casais se esbagaçando nas novelas. E quando aparece um padre, é um padre malandro, comedor, que só vive comendo e bebendo, traindo o sacerdócio, a coisa toda. É uma tristeza. Essa mídia antiga e grande, ela é uma mídia podre. Ela quer impor uma falsa mentalidade na cabeça do povo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, quem se orienta só pela Globo, só Deus na causa. Porque não ensina os valores que marcam a vida da família. É um povo tudo comunista, tudo feminista, é um pessoal relativista, anti-Deus, anti-igreja. É um povo a favor do terrorismo e por aí vai. Os casais são tentados a pensar que podem ser felizes sem Deus. É impossível. Viver o casamento sem a Eucaristia, sem Nossa Senhora, sem a confissão, é uma batalha dura. Mas o casal que se abre ao diálogo, à compreensão, que busca no altar a força, vence, torna-se testemunha. Não se faz casamento sem o altar, gente. Não pode. Você não pode fazer um casamento, vou fazer um casamento no clube, a gente monta lá uma mesa, casa no clube, já está ali a festa. Não. Casamento é sacramento, e o sacramento do matrimônio está intimamente ligado ao sacramento da Eucaristia, e é aqui. Aqui diante do altar, que o casal diz sim, unindo o sacramento da Eucaristia com o sacramento do matrimônio. E outra coisa, o sacramento do matrimônio é um dom dado por Cristo, ele não é nosso. Como o sacramento da ordem que eu e os padres recebemos, não é nosso, é Cristo que nos dá. O casal também não é dono do casamento, o sacramento é de Cristo, e ele dá, e você tem que zelar desse sacramento. O mundo, essa cultura frouxa, ela quer criar em nós uma mentalidade que a gente pode ser feliz sem a cruz. Ora, gente, quando nós entramos na igreja, no centro está a cruz. O altar e a cruz é o sacrifício, a Santa Missa. A nossa vida, o sentido está ali. A Igreja Católica não dá nenhuma promessa a nós, não nos dá promessa material. A Igreja oferece para nós a cruz, por isso que os bispos têm que usar uma cruz. Quando você vê um padre de batina com a cruz grande e um anel na mão, você pode saber que é um bispo. Outro dia no aeroporto, um velho chegou para mim, eu não estava de batina, estava de terno preto. Sua bênção, senhor bispo. Por que você sabe que eu sou bispo? Não, por causa da sua cruz e do seu anel. O senhor lá do Nordeste, católico. Então a igreja oferece para nós a cruz. Se vocês observarem a vida de vocês, nós temos muito mais sofrimentos, angústias do que alegrias. Porque faz parte da vida, é consequência do pecado, da desobediência, a questão do sofrimento. Sofrimento é nossa companhia. Santa Teresinha diz, na vida é a mais sofrer. Os grandes santos entenderam isso. Outro dia, atendendo uma mulher muito doente, uma doença raríssima, que eu não vou dizer aqui, que ela pode assistir depois e sentir que eu estou falando dela. Uma doença que a impediu de ter relação sexual.
e não tem cura. E o marido a deixou por outra. Ele mantém a esposa doente, mas vive com outra. Porque ele não entendeu a promessa. Eu te recebo por minha esposa, por meu marido, te prometo ser fiel na alegria, na tristeza e na saúde e na doença. Vamos repetir? Na saúde e na doença. Não deu conta. E eu conheci em Niquelândia, há uns 20 e tantos anos atrás, num congresso de famílias que eu fui pregar, com um padre novo ainda. Era um grupo assim, talvez um pouco maior do que esse nosso aqui. Aí entrou um senhor empurrando a mulher na cadeira de rodas. E veio, já tinha um lugar deles na minha frente. E ele a colocou do lado esquerdo, como deve estar sempre a esposa. Quem está do lado direito, passa para o lado esquerdo. Aprenda isso. A mulher é para ficar do lado do coração do marido, que mesmo tem alguém que está errado. Então ela ficou do lado esquerdo e ele do lado direito. Ela com a sua Bíblia, ele com a sua Bíblia, muito atentos àquela palestra. E no intervalo, que era o almoço, eu beirei a eles para conversar. E ela me disse, há 18 anos estou nessa cadeira de rodas. Nós tivemos um acidente, eu acho que vai ter que ligar as luzes, né? Nós tivemos um acidente, meu marido, meus 3 filhos não sofreram nada e eu fiquei paraplégica. E ela me disse, daqui para baixo nada funciona. E eu disse para o meu bem, se você quiser arrumar outra mulher, porque eu não sirvo mais para ser sua mulher. E ele me disse, não. Aí começou a cair a lágrima dos olhos dele. E ele disse, padre, eu fiz uma promessa para ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Jamais eu trairia minha esposa. E ele vive a castidade. Eu acho que até hoje é idoso. Isso é o casamento. Quem consegue viver isso? Quem entendeu que nesta vida o sentido está no sacrifício que vem da cruz. Do contrário, não. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1606, diz que todo matrimônio enfrenta desde o início a dureza do coração humano e o peso do pecado. Com certeza alguns de vocês aqui já tiveram problemas no casamento. Deus agiu, alguém ajudou e vocês estão juntos. E esse compromisso deve ser renovado todo dia. Porque a esposa não é uma cruz, ela é o amor. O seu marido não é uma cruz, ele é o amor. E é vocês dois que carregam a cruz. A cruz do casal é uma só, não são duas, é uma só. O casal carrega uma única cruz. Mas, meus irmãos, é justamente aí que o matrimônio cristão se torna sinal de esperança. No sofrimento, no desafio. Tornando-se testemunho de amor fiel, fecundo e perene, em um mundo de descartes. O mundo hoje descarta. Ah, essa mulher ficou doente, eu vou descartá-la e arrumar outra. Mundo do descarte. Que tristeza. O matrimônio, São João Paulo II dizia, ele é uma cruz que os dois devem carregar juntos. E a missão da família como igreja doméstica, família cristã, é chamada a ser lugar de oração, escola de virtudes, espaço de perdão e de santidade. É na família que os filhos aprendem a amar a Deus, a respeitar os outros e a viver a fé. E vocês sabem muito bem, mais do que eu, que as crianças, elas aprendem observando os adultos. O quarto do casal é o sacrário da casa.
Quem deve dormir no quarto do casal? O casal. A criança com 3 meses já põe no outro quarto. Os filhos gostam de entrar no quarto do pai e da mãe. Eu mesmo, quando era menino, gostava de ir lá e pular no meio dos dois, né? E querer dormir no quarto. Mas não é por apego ao pai e à mãe, não. É para ver o que os pais fazem. Por isso que os pais têm que ter cuidado e até a tranca da porta, se tem buraco, tem que tampar. Porque os meninos vão lá para ver. As crianças são medonhas, elas gostam de querer saber as coisas. Então o quarto do casal é o lugar da intimidade do casal, o lugar do diálogo. E na cabeceira da cama deve ter um bonito crucifixo, porque o amor do casal está ligado ao sacrifício, à entrega de Cristo. Assim como Cristo entregou pela salvação nossa, o esposo e a esposa se entregam um ao outro no amor para a unidade da sua vida e para a fecundidade dos filhos. É na família que os filhos aprendem a amar a Deus, através do amor dos casais. Um pai nunca pode tirar a ordem da mãe na educação dos filhos, e nem a mãe tirar a ordem dos pais. Você chega em casa, o menino está emburrado no canto. O que você está fazendo aí? Minha mãe me botou de castigo. Que besteira, sai desse castigo, sua mãe não sabe nada. Não. Você está de castigo? Sua mãe depois vai me contar por quê. Se você for perguntar para ele, fala que está certo. É igual você entrar na cadeia, os bandidos tudo dizem que não fez nada. Você pega o menino de castigo, que a mãe botou ele de castigo lá sentado, só rezando, fazendo penitência. Se o pai chega, ele fala que não fez nada. O irmão que é culpado. Pai nunca pode tirar a ordem da mãe. E a mãe nunca pode tirar a ordem do pai. Se você acha que foi exagerado, o quarto é o lugar para isso. Para vocês conversar lá no quarto. Mas nunca você desautorizar sua esposa, seu marido, na frente dos filhos. Porque aí você vai criar cobra de asa dentro da sua casa, que vai te picar na cabeça. São João Crisóstomo, no século IV, dizia, isso é um santo maravilhoso, boca de ouro, como diz, fazei da vossa casa uma igreja, com o altar da mesa, com as escrituras abertas. Por isso na nossa casa deve ter um lugarzinho no armário com a Bíblia aberta. Você passa ali e lê um versículo, ensina as crianças, vai lá ler o versículo do Salmo que eu abri hoje, deixei lá no Salmo 22, vai lá ler um versículo. A criança já aprende a amar a Sagrada Escritura. No mês de setembro você faz logo um altarzinho para a Bíblia e lê a Bíblia junto, quando possível. Com os joelhos no chão e o coração voltado para Deus. Família que reza unida, permanece unida. Quem disse isso? São Padre Pio. Vamos falar ainda lá na frente. São Padre Pio diz isso. Família que reza unida, permanece unida. E aqui, se a gente fosse escutar testemunho de vocês, tem muita gente aqui que tem testemunhos maravilhosos de ter mantido na oração diante dos sofrimentos. A oração em família é a mais poderosa de muitas palavras. O rosário, a bênção antes das refeições e a vivência do domingo como dia do Senhor, tudo isso educa na fé e fortalece o amor conjugal. Há uns 15 anos atrás, um casal me procurou. O padre, mais de 15 anos, acho que uns 20 anos. O nosso filho era coroinha, fez a crisma. Dom José Chaves crismou ele. Foi para Goiânia fazer faculdade na Católica. E ele voltou sem fé. Foi fazer direito. Voltou sem fé.
No primeiro semestre ele voltou, ele ainda ia na missa, mas já ficava lá atrás, não sentava na frente. No final do ano ele falou, não mãe, não vou mais à igreja não. Professor comunista lá na sala de aula tirou a fé do menino. E ela veio triste com o marido falar comigo. Falei, é difícil, mas nós vamos rezar e chegará o tempo da volta dele. Porque ele vai fazer a faculdade, vai sair ateu, comunista, achando que o mundo é muito fácil. Deixa. A hora que ele formar, a primeira labuta dele é para achar emprego. E depois tem os baques. Não deu outra. Formou, veio, começou a trabalhar, 5 anos depois, engajou lá num processo complicado de corrupção, foi sequestrado, passou apuros e mais apuros na bica dos revólveres, das pistolas, lá no meio do mato, os caras ameaçando. De quem que ele lembrou? De Deus. Lembrou da mãe. E eles deixaram ele amarrado num pé de angico. Por milagre, alguém passando lá, ele gritou. Aí ele rezou. Rezou e fez o voto, vou voltar para a igreja. Aí a mãe me ligou depois, eu já estava longe daquele lugar, contando o episódio. Porque a fé que você dá aos seus filhos é igual o coco de gueroba. O coco da gueroba, ele cai. E se ninguém o rouba ali, e ele enterra ali no chão, às vezes ele leva 30 anos para nascer. Fica incubado. Então a fé que você põe no coração dos seus filhos, um dia ela nasce. Agora mesmo em Formosa, um casal me partilhava isso. Do filho e da filha que foram estudar na UNB de Brasília e viraram ateus. Eram coroinhas, era da Crisma, do EJC, dessas coisas tudo. Falei, não se preocupe, tem o dia que eles vão achar um muro. Puf! Bate com a cara no muro. E aí vai ver que as teorias dos professores ateus não resolvem nada. A solução está na cruz. Ou você acolhe a cruz ou você suicida. Não tem outro caminho. Nada nesse mundo é capaz de superar Cristo, de ocupar o lugar da cruz. Não tem como. Essa é uma verdade, meus irmãos, que a gente precisa entender. Então, a oração é mais poderosa que muitas palavras. Ensinar a criança a rezar. O Santo Anjo, a Ave Maria, desde pequenininho, ensinar as coisas de Deus. Nós estamos tendo um fenômeno agora no mundo de crianças místicas. Outro dia em Formosa, uma menina de 5 anos levou os pais para a igreja e os fez casar na igreja. Está lá na igreja participando e os pais maravilhados. Foi um milagre de Deus. A menina, ninguém nunca falou de Deus para a menina. E a menina sentiu vontade de Deus, escutava a música da igreja tocando, queria saber, começou a conversar com as coleguinhas lá na escola que vai à igreja, pediu para a avó levar na igreja, e a menina é uma bênção de Deus, levou os pais para a igreja. É uma vergonha, né? Os pais terem que ir para a igreja por causa levado pelos filhos, que é o contrário, né? Quem aqui tem o costume de abençoar as comidas em casa? Levanta a mão. Vocês têm que fazer isso. A mãe e o pai podem abençoar a comida. Quem tem o costume de abençoar o quarto dos meninos? Vocês podem pedir água benta na igreja e abençoar. Rezar, pedindo a Deus para tirar os fantasmas, para tirar o mal, os maus pensamentos. Os pais têm poder sacerdotal dentro de casa. Pai e mãe. O rosário, a bênção antes da refeição, tudo isso, a missa, a participação nas coisas de Deus, ajuda muito.
Portanto, meus queridos casais, não existe família sem cruz. Toda aliança passa pela prova. Assim como a aliança de casamento de vocês foi um metal derretido no fogo a muitos graus, para poder dar o formato da aliança, a vivência da aliança do casal é sempre uma provação no fogo da vida, nas dificuldades da vida. O próprio Cristo manifestou o matrimônio, santificou o matrimônio com sua presença nas bodas de Caná. Mas a plenitude de seu amor está na cruz. Por isso que toda casa católica deve ter cruz. Bom crucifixo na sala, no quarto do casal, no quarto das crianças, a imagem de Nossa Senhora, o terço, a Bíblia, o presépio. É quaresma, você vai colocar uma cruz lá, fazer uma estolazinha roxa, colocar na cruz. Todo mundo chega na casa, sabe, nós estamos na quaresma, né? No Natal, o presépio. Na Páscoa, tira a estola roxa da cruz e coloca uma branquinha. Nós estamos vivendo o tempo da Páscoa. Casa católica deve ser assim. Os desentendimentos que vocês têm, é difícil ficar sem eles, as limitações, as crises financeiras, a criação dos filhos, a solidão, as doenças, tudo isso vivido com fé se transforma em caminho de santificação. Como dizia São Padre Pio, a família que reza unida permanece unida. Eu digo para vocês, o homem que faz negócios sem contar para a mulher que faz negócio sem contar para o marido, vocês podem ter certeza que uma hora vai dar errado. Tem que escutar, tem que ter diálogo. Casal católico não é casal do mundo. De jeito nenhum. Ah, mas minha mulher não sabe administrar. Mas partilha com ela. Partilha, mas a mulher tem que saber. Uma amiga minha que morreu ano passado, uma viúva santa, quando o marido dela morreu, ele tinha umas 5 fazendas, tanta coisa, mundaréu de coisa, mas nunca, nem os filhos nem a mãe sabiam dos negócios, que era um autoritarista, era um machista. Quando morreu, que foram ver, não tinha nada. Estava tudo penhorado no banco, dívidas terríveis. Acho que até hoje ainda tem gente que não deu conta de receber do espólio. Falta de diálogo. Vocês têm que pensar numa coisa sempre, nas cinzas, quarta-feira de cinza. Lembra que tu é pó e ao pó há de voltar. Nós, a qualquer momento, podemos morrer. A gente precisa trazer as coisas em dias. A esposa deve saber as dívidas. Se a mulher mexe com dinheiro, é empresária, tem salário, o marido também precisa saber. E quando você morre, vira uma bagunça na família. Essa aqui está passando por isso, que o pai morreu, a mãe já tinha morrido, tinha outra mulher, filhos, agora o espólio, uma confusão, muita confusão, falta de diálogo, falta de transparência. A transparência é importantíssima na vida de todos nós. É igual a paróquia. Se o padre e o conselho não têm transparência, a comunidade não cresce. Tem que ter transparência. Cada real que o povo coloca na bandeja da oferta e no dízimo, nas doações, nas festas, tem que ser bem aplicado. É uma vergonha. Nós temos muitos casos de bagunça econômica nas paróquias. Isso é pecado gravíssimo. Um padre que desvia dinheiro da paróquia e administra mal, ele pode ser sentenciado diante de Deus. Da igreja será, mas diante de Deus também. Temos que ter prudência e equilíbrio na administração das coisas materiais. Você, mulher que compra até urubu voando, compulsão, tem que curar disso. Eu já vi casamentos se acabaram por causa de compulsão. Um do marido, que tinha uma mania de comprar todo o CD que ele via na vida, naquele tempo de CD.
Um dia a mulher dele mostrou o quarto. Olha aqui, tem caixas aqui, até no teto, tudo cheio de CD e disco. Compulsão para comprar isso, nem escutava. Certa vez pregando no encontro de mulheres em Rialma, há uns 30 anos atrás. Na oração, eu senti que tinha mulheres que tinham muita coisa acumulada. E uma mulher testemunhou que ela tinha mais de 500 vestidos, mais de 200 pares de sapato, caixas e caixas de pulseiras, de ouro, de cordão, sabe? Uma mulher rica. E ela foi tocada e ela perguntou: o que eu faço? Foi: pega tudo e faz um bazar para a paróquia terminar de pintar a igreja e você vai ter paz. Há uns 10 anos ainda encontrei, já idosa, ela disse que foi o melhor encontro da vida dela, ela se libertou da compulsão. Você imagina se essa mulher fosse viva hoje na internet, pesquisando os sites de compra? O correio não ia dar conta de entregar tanta coisa na casa dela. Porque hoje você não precisa ir na loja. Você está lá na internet, aparece a propaganda, clica e já compra. Clica e compra. O marido não dá conta. Quebra a família. Compulsão. Aqui tem muitos que têm compulsão. Se eu fosse mandar levantar a mão, alguns iam ficar amarelo. Compulsão de compra. Eu, quando seminarista e padre novo, eu tinha compulsão de comprar livro. Ainda compro muito livro. Agora está diminuindo. Porque você compra o livro, você pergunta: você vai ler esse livro? Não sei, então não compra. Não, vou ler, então compra. Às vezes as nossas casas vão ficando entupidas de coisas. É um arreio velho que era do meu avô, é um engenho velho que veio da fazenda não sei aonde. Aquela casa cheia de quinquilharias, de quiçaças, cheia de coisas. Guarda-roupa cheio. Outro dia, estava olhando o guarda-roupa do encontro de casais, você viaja muito. A gente às vezes fica no quarto dos casais. É muita roupa. Aquilo vai entupindo. Olha esse vestido, eu vou usar? Acho que não, doa. Parece, talvez, doa. Não, vou usar, fica. Limpa. Diminua as coisas na casa. Limpa a casa. Limpa os depósitos. Vocês vão ter muito mais paz. A gente não pode ser um carrega-mundo, carregando coisas que a gente não vai usar. Doa para os outros, tem tantos pobres que precisam dessas coisas que estão sobrando na nossa casa. O meu quarto é pequeno. Outro dia eu resolvi fazer uma limpeza. Meu Deus do céu, as mulheres que trabalham em casa ficaram assustadas de tanta coisa que eu fui jogando fora. Ah, mas o senhor vai jogar fora? Eu vou jogar, não quero isso mais. Podemos levar? Leva tudo. Pode dar para os outros. É livro, é coisa, é toalha. Toalha, eu cheguei a ter 200 toalhas que o povo vai dando para a gente. Capaz que até aqui vamos dar toalha. E ainda dá a toalha para a gente com o nome da gente. Eu acho que ainda tem umas 40, acho que tem lá em casa. Aí outro dia eu dei uma toalha para o Alberto, né? Que é um filho espiritual que eu acompanhei desde o nascimento do batismo, casamento. E ele estava me dizendo, quando ele vai tomar banho com a toalha com o meu nome, a esposa diz: cuidado, Dona Daí está te dando a taca aí nas suas costas, né? O nome lá na toalha. Mas se vocês me derem a toalha, eu levo, não tem problema nenhum. Essa semana já ganhou as 2. Então, meus irmãos, para que a família possa enfrentar o mundo, esse mundão esquisito que nós vivemos, é preciso a graça de Deus. O matrimônio é um sacramento permanente. Não é apenas um rito do passado. O casamento de vocês continua, gente. É como a vela no altar. Precisa da chama. A chama vai consumindo. Você precisa trocar a vela, colocar óleo. O casamento é assim também. Às vezes o casal completa 10 anos de casado, 15, 20, 25, 50 anos, nem pede uma missa, nem coloca a intenção. Precisa renovar o casamento. É fundamental que os casais estejam
enraizados na vida sacramental da igreja. A paróquia deve ser a extensão da casa de vocês. E a casa, o prolongamento da paróquia. Vocês vêm aqui e a paróquia vai lá, na sua casa. O maior bem da família são os filhos. Eles são dom e missão. Os pais são os primeiros catequistas, como nos ensina a igreja. Num tempo de inversão de valores, os filhos precisam encontrar em casa clareza moral, firmeza espiritual e testemunho coerente. Você já prestaram atenção que a sociedade está fraca? Homens fracos, mulheres fracas, filhos fracos, povo tudo cheio de depressão. Vocês precisam ver nos nossos seminários. Outro dia eu fiquei assustado. Um seminário de 100 e poucos seminaristas, tem 27 tomando remédio de depressão. Eu falei, mas não, como é que vai ser padre desse povo? Tudo fraco. Gente fraca. Os mais velhos aqui, quem tem 65 anos aqui? Quem tem mais de 60 anos? No tempo que a gente era menino, tinha esses troços de depressão, autismo, essas coisas? Não existia isso, não. Não existia essas coisas. O povo era preguiçoso? Não. Você levantava de madrugada. Eu, menino, levantava 5 horas com meu pai para ir para a olaria, para puxar o cavalo lá no negócio que faz o barro. Cedinho. E a gente ia com alegria. Que o pai falava, ó, você me ajuda, que depois eu te dou um presente. Aí você ficava pensando que era uma roupa, uma coisa. Não, vou te dar essa leitoa. Você ficava com raiva. Mas era aquela coisa, a leitoa ia criando, depois você comprava uma bezerra e ficava bem de vida, começando com um presente assim. Não basta dar coisas para os filhos. Gente de Deus, outro dia eu visitei uma casa de uma filha única, a menina com 9 anos. Só urso, eu contei mais de 20 ursos. Brinquedos, uma coisa... Eu falei com o casal, vocês acham que está certo isso? Quem tem que falar, né? O pai dela falar, a mãe dela, a sogra falar, não vai criar caso, mas eu posso falar. Então falei, não pode. É preciso dar sentido aos filhos, dar amor aos filhos, dar Deus. Pais que rezam com coragem, com carinho, que ensinam com paciência, geram filhos fortes, conscientes e santos. Do contrário, os filhos vão ser cheios de quê? De vícios, de bobagens. Então você precisa dar valores, dar sentido à vida. Ah, porque eu vou suicidar. Ah, eu vou cortar os braços. Eu não sei se aqui na cidade de vocês teve esse fenômeno de jovens, de adolescentes nas escolas cortando o braço. Porque vê na internet ensina. Tem site que ensina suicídio. E vai proliferando. Aí um faz, os outros querem fazer também. É uma tristeza isso. Gente fraca. Se a família é obra de Deus, e nós católicos devemos dar esse testemunho para o mundo, nós não podemos deixar esse mundão, internet, essa coiseira toda entrar na nossa vida e acabar com o sentido da nossa vida. O inimigo de Deus fará tudo para ferir a família. E ele o faz sutilmente. Vocês creem na existência do diabo? Eu creio. Aliás, essa semana eu falei com ele no exorcismo. Pensa num trem feio. Meu Deus do céu. Depois sobrou para essa coitada que foi lá na casa, o padre limpa lá que a mulher gorfou lá no chão as coisas da macumba que estava dentro do estômago. Tá lá. A pudriqueira. E o diabo faz sutilmente. Vai semeando vícios, onde deveria reinar a virtude. Vai semeando a discórdia, os ciúmes. Um homem casado nunca deve dar motivo para sua mulher desconfiar. Nem a mulher.
Agora, você tem seu celular trancado. Casal, a senha do celular deve ser a mesma. Se a mulher quer ver seu celular, tem direito. Se você quer ver o dela, pode ver. Deve ser livre. Coloca a mesma senha. Se você não deixa, é porque alguma coisinha escondida está ali. O celular, o computador de um católico deve ser puro, deve ser casto. Não deve ser lugar de pornografia. E vocês que estão encegueirados na pornografia, é preciso fazer tratamento. Se não der conta de largar com a ajuda do padre, com oração, precisa ir no psiquiatra. Porque a pornografia hoje ela é tão corrosiva quanto a cocaína. Leva até o suicídio. Os 7 pecados capitais são verdadeiros venenos que destroem o amor e minam a confiança, causa ferida nos lares e afasta os corações de Deus. Rapidamente aqui, os 7 pecados capitais: a soberba, que impede o perdão, gera disputa e destrói o diálogo. A avareza, que idolatra o dinheiro e endurece o coração para a generosidade. A luxúria, que banaliza o corpo, pornografia, e rompe o vínculo da fidelidade conjugal. A ira, que fere com palavras e gestos violentos, adoecendo os relacionamentos. A gula, que alimenta o descontrole e os vícios nos hábitos familiares. Eu fico assustado quando vou comer na casa do povo 2, 3 tipos de carne. Para que isso? Tanta comida. Hoje mesmo na casa do padre aqui, tanta coisa em cima daquela mesa, nós beliscamos, 90% do trem está lá, perdendo para depois jogar fora. Pecado, jogar comida fora. Gula. Nós temos que controlar também a comida. Até porque nós estamos entrando numa fase difícil do país, que tudo indica, só por milagre de Nossa Senhora, nós não vamos entrar no comunismo chinês. A gente vai ter que aprender a comer uma cuia de farinha por semana. A inveja, que gera comparação e ressentimento entre os cônjuges. Você não pode ver a sua irmã conquistar coisas que você não tem. O seu irmão, o seu cunhado, você fica com inveja. Que besteira, gente. A gente vê sempre nos para-choques dos caminhões uma frase muito interessante. Já viu, acho que umas 15 vezes. A inveja é uma merda. E é mesmo. É isso mesmo, a inveja. Por último, a preguiça, que esfria o fervor, preguiça espiritual, desânimo, a oração e afasta da missão. Você tem preguiça de trabalhar nas coisas de Deus? E a preguiça em casa, casa suja, imunda. Gente que nunca arruma a cama, nunca ensina os filhos a arrumar suas camas. É uma casa de preguiçosos, de sujeira, de imundície. Quintal sujo. Pode plantar ali 100 pés de mandioca, mas a preguiça não deixa, você vai comprar mandioca no mercado. Tem preguiça de plantar os pés de couve, mas vai comprar a couve lá na feira. Não sabe como economizar. A preguiça é um troço esquisito. E o Brasil está se tornando um país preguiçoso. Eu não sei aqui, mas lá em Formosa você não acha ninguém para trabalhar mais. Se você precisar de uma pessoa para trabalhar em fazenda, trabalho mais pesado, você não acha. Aí você vai na casa do sujeito e ele está lá contente com essa Bolsa Família, que isso é um atraso. Ah, eu ganho 600 conto, mas meus meninos dão 2.000 conto. Então eu não vou trabalhar se eu perco o Bolsa Família. Isso é tática do comunismo. O comunismo faz isso para botar preguiça no povo. A hora que entrar o comunismo, aí todo mundo vai ter que trabalhar como escravo. Aí tem que levantar cedo e trabalhar para não morrer no chicote do comunismo. Nenhum lar está imune a esses pecados. Eu estou falando isso para vocês terem no coração. Olha, isso lá em casa está tendo, vamos mudar isso. Como que você vai mudar?
sabendo que o diabo é o autor da miséria na família. Primeira carta de Pedro 5,8. São Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem devorar. E nós vamos vencer isso com o quê? Com as virtudes cardeais. As virtudes cardeais são fundamentais para a vida moral sólida. São colunas da vida do católico. A prudência, primeira, são 4. Prudência, que guia as decisões do casal, evitando impulsos, orientando os pais na educação, ajudando a discernir a vontade de Deus no dia a dia. É o olho da alma, a prudência. Segundo, a justiça, que leva cada um a dar ao outro o que lhe é devido. Amor, atenção, escuta, fidelidade. Muitos casais, muitas esposas reclamam. A gente tem a relação sexual, meu marido vira para o lado da parede e dorme. Não dá uma palavra mais. Mas isso está errado. Não pode ser assim. E a mulher começa a sentir como se ela fosse uma prostituta. Meu marido me usa. É aquela coisa esquisita, vira para o canto. Não fala nada. Nem um beijo para despedir. A prudência é o olho da alma. E a justiça nos faz realmente comedidos. E o casamento precisa dessa justiça. A terceira virtude cardeal, a fortaleza, que dá coragem para suportar as dificuldades no casamento. Resistir às tentações, vencer a tristeza e não abandonar o lar nos momentos de crise. Como dizia São João Paulo II, non avete paura, não tenhais medo. Não tenham medo. Essa fortaleza. Como é importante isso. Casal forte. Outra coisa que vocês precisam preparar é a viuvez. O Encontro de Casais com Cristo, segunda etapa, tem uma palestra que prepara. Então, se conversar sobre a morte, nunca conversa. Quando morre é aquele pampeiro. Não precisa disso. A cruz é a resposta. Então a família precisa discutir isso. Eu não sei se é porque minha mãe morreu de câncer quando eu tinha 11 anos, e ela ficou 3 anos na cama e eu ajudava a cuidar como menino, e ela foi me preparando e preparando meu irmão para o momento da morte. Então eu não tenho dificuldade para lidar com a morte. Por último, a temperança, que equilibra os afetos, os desejos, o uso do tempo, da comida, das redes sociais, do dinheiro. Se vocês estão usando celular na hora da comida, não sei, precisa rever isso. Precisa rever. Acho que na hora da comida, pelo menos uma vez por semana, sentar todo mundo junto, conversar, rir, brincar, contar casos. Aí você chega na família, tem 2 meninas adolescentes, uma está num canto, outra na outra, zapeando. Você chega na hora da comida, está comendo e zapeando. Mas isso é uma doença. Mas isso é uma desgraça que vai entrando, que vai estragando tudo. E até nós, adultos, até eu mesmo, às vezes me vejo pegando nessas falhas. Porque tanta coisa você resolve no celular, de repente você fica. Você tem que fazer uma renúncia. Não é fácil. A temperança forma o coração e liberta das escravidões. Essas virtudes, meus irmãos, não nascem do esforço humano apenas, mas da ação da graça que Deus, que precisa ser invocada e cultivada com perseverança. Eu tenho muitas coisas aqui ainda a falar, mas eu vou me reservar a esse tempo, porque muitos de vocês talvez tenham perguntas para a gente compartilhar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a família católica, ela tem uma missão de levar a paz a este mundo.
E o mundo nosso é aqui, Buritis. É aqui o nosso mundo. E a Sagrada Família é nosso modelo. Jesus, Maria e José. São os espelhos que nós podemos colocar dentro do nosso lar. E eu concluo aqui com a palavra esperança e perseverança. Não tenham medo. Apesar dos desafios desse tempo, Deus está conosco, está com vocês, está no lar de vocês. A família é obra de Deus e Deus não abandona os que Ele criou. A força de vocês está nele, no senhorio de Jesus. A vitória da família virá da oração, da fidelidade e da coragem de remar contra a corrente. Que vocês, casais, famílias, vivam um novo Pentecostes familiar, uma presença do Espírito Santo na família de vocês. Recomeçando sempre na graça, e que o Espírito Santo, reacendendo o fogo do amor no lar de vocês, a unidade e a missão, não os deixe perecer. Peçamos à Sagrada Família que interceda por nós. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. E que o Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, habite os lares de vocês, os nossos lares, e os transforme em pequenas igrejas firmadas no amor e na verdade. Amém. Assim seja.